se denomina Vozes no Jardim. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro do Cântico dos Cânticos, capítulo de número 5. E aqueles que encontrarem o texto, que puderem se colocar de pé, que assim procedam para que façamos a leitura inicial. O livro do Cântico dos Cânticos, capítulo de número 5. Eu gostaria de ler, então, a primeira parte do seu primeiro verso. Todos encontraram? Diz a Bíblia: já entrei no meu jardim. Oremos. Pai amado, Deus bendito, nós lemos a tua santa e preciosa palavra. E Deus, pedimos, fala conosco nesta manhã. Abençoa a nossa vida, edifica a nossa alma, fortalece a nossa fé. E o que nós te pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar os seus assentos. O livro do Cântico dos Cânticos foi escrito pelo rei Salomão em cerca de 1000 anos antes de Cristo. Para ser mais preciso, alguns dizem que foi em 965 antes de Cristo, arredondando 1000 anos antes de Cristo. Ele escreveu esse belíssimo cântico. Aliás, Salomão foi, se nós compararmos com os compositores atuais, um dos mais profícuos compositores da história. Se você analisar quantas músicas fez Roberto Carlos, eu não sei se ele chega a centena, talvez a 200. Há outros compositores muito profícuos, produziram muitas músicas, mas talvez cheguem a 100, 2. A Bíblia diz, registros de 1 Reis, capítulo número 4, versículo 32, que o rei Salomão, ele compôs 3.000 provérbios e 1.005 canções. Ou seja, Salomão compôs muita música, 1.005 músicas. Era uma pessoa afeita ao assunto, talentosa e muito poética. Tanto é que esse livro é uma bela poesia. Aliás, faça-se apenas uma observação. Alguns chamam esses livros de Cantares de Salomão. Essa nomenclatura não está correta, porque não são cantares, é apenas uma música. Dentre as 1.005 músicas que ele compõe, o termo em hebraico é Shar Hasharim, né? Ou seja, Cântico dos Cânticos, é apenas um cântico. É um cântico longo, nós temos ali mais de 700 versículos, mas nós temos ali uma belíssima, aliás, 117 versículos, nós temos uma belíssima canção poética. E no seu lirismo, na sua poesia, na sua simbologia, nós vemos a relação de Salomão com essa mulher, de todas as mulheres que ele conheceu, de todas as mulheres que ele se aliançou. Nenhuma foi como essa mulher de Sunem, da região de Issacar, chamada a Sulamita. Essa mulher daqui é uma mulher belíssima. A Bíblia diz que não havia uma mulher como ela. Aliás, nessa época de racismo, que tem se debatido isso, é muito interessante, que o texto no capítulo 1, versículo 5, diz: eu sou morena. Mas no hebraico, nós vemos que ela fala o seguinte: não, eu sou negra. No hebraico é negro. Ou seja, não há esse racismo que o diabo coloca para dividir, não havia. Ele se apaixona e para ele era a mulher mais linda que existia, e ele escreve essa canção. Esse livro, ele tem alguma certa dificuldade em entrar no cânon do Antigo Testamento, pela sua linguagem. É uma linguagem muito romântica, mas quando você lê, e você entende que se trata de uma analogia
ao amor de Cristo para com a igreja, do noivo para com a sua noiva, então você começa a fazer essa belíssima correlação. Em cada detalhe desse argumento e contra-argumento, do noivo com a sua noiva, né, de Salomão com a mulher de Sulém. Então, vamos ver esse relacionamento entre Cristo e a igreja. E nessa manhã, eu quero falar dessas duas vozes, essas duas vozes que passeiam por aquele jardim, o jardim do rei Salomão. E eu gostaria então de colocar sobre as profecias que ali foram mencionadas, e o cumprimento delas na pessoa majestosa de Cristo Jesus durante o seu ministério. A primeira profecia, eu quero lembrar algumas coisas sobre profecia. Há profecias que foram cumpridas, há profecias que não foram cumpridas. Há profecias de vários cumprimentos, uma só profecia. Há chamadas profecias de dupla referência, quando, por exemplo, a profecia se aplica a alguém, mas que tem eco em outros contextos, como, por exemplo, quando nós lemos aquela profecia de Ezequiel, capítulo número 28, contra o rei de Tiro. Ora, a profecia era contra o rei de Tiro, mas a profecia também falava a respeito da queda de Satanás, como ele cai do céu, o que nós vemos também ali em Isaías, capítulo número 14. Então, existem profecias de dupla referência. Quando nós voltarmos a estudar escatologia, nós veremos que algumas profecias são aplicadas a um contexto, a outro e a vários. Mas, de todo modo, o que é profecia? No grego, profecia, né? no grego é profetés, mas no hebraico é nabi. Nabi, em hebraico, né? Aquele que fala, é o porta-voz de alguém. Porta-vozes. A profecia, então, ela indica uma revelação de Deus. Existem diferenças entre iluminação e revelação, né? Deus ilumina o texto que um dia foi revelado. Revelar é mostrar o que está atrás de um véu. Imagine você se aqui tivesse uma cortina, tivesse um véu, você não veria aquela guitarra, aquele baixo, você não veria aquele baixo, teria um véu aqui. Deus está acima dessa cortina, ele diz, olha, atrás dessa cortina tem um baixo. O nome disso é revelação, mostrando o que está atrás do véu. A profecia, então, revela a vontade de Deus, os eventos declarados por Deus, mas também revela fatos que são aplicados à nossa experiência cristã diária. E uma delas nós vemos aí. O texto que você está lendo diz assim, o meu amado desceu ao seu jardim, capítulo 6, versículo 2. E essa profecia, ela foi cumprida em João, capítulo 19, dos versículos 41 a 40 e 44. Diz assim, no lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste, um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido posto. Ali, pois, depositaram o corpo de Jesus. Era um homem rico, José de Arimateia. Ele foi um dos 2 integrantes do Sinédrio que seguiram Jesus. Lembrando que o Sinédrio, um local onde as pessoas ficavam sentadas, era composta de 71 pessoas, com base no livro de Números, e essas 71 pessoas, elas decidiam questões religiosas do governo civil do povo, mas que não, digamos assim, não, quase tudo do povo judaico eles decidiam, só não podiam implantar, digamos assim, a pena capital. Se eles decidissem pela pena capital, eles tinham que mandar para o romano, e como fizeram com Jesus em relação a Pilatos, e Pilatos decidiria, digamos assim. Eles não tinham esse poder. Tirando isso, eles tinham poder de açoite, eles tinham poder de muitas coisas, de multas, enfim. 2 dos membros eram seguidores de Jesus, Nicodemos e José, da cidade de Arimateia. José era uma pessoa de posses. José tinha um sepulcro que não tinha sido usado. Ali diz, olha, no qual ninguém havia sido posto. E ali depositaram aquele corpo de Jesus. O amado desceu ao jardim. A profecia foi
cumprida. Olha que coisa bonita. Por quê? Porque o corpo de Jesus, ele desceu exatamente no jardim, o túmulo do Senhor Jesus. O jardim tem muitos significados, e nós temos vários jardins citados na Bíblia. Nós temos, ao menos, podemos citar aqui 5 jardins que têm um significado muito especial. O primeiro jardim, por exemplo, é o Jardim do Éden. Gênesis, nós lemos ali no capítulo 2, capítulo 3, o Jardim do Éden. É o jardim que Deus dá suas promessas, promessa de vida, promessa de sustento, mas Deus coloca condições. Jardim é local de teste. Jardim não é local apenas de você cheirar as belas flores, mas você pode se arranhar com as mesmas rosas que você cheira. O jardim, então, é um local onde você é provado, como nós vemos no Jardim do Éden. O segundo jardim, por exemplo, que nós podemos citar aqui, é o que se encontra em Ester, capítulo 1, quando diz que o rei Assuero, ele promove uma grande festa no seu jardim. Era a oportunidade de Ester se apresentar ao rei. E graças a isso, nós temos toda aquela belíssima história de Ester, que vai culminar naquela festa do Purim. O fato é que é um local, um jardim também significa local de oportunidades. Há um terceiro significado que nós podemos colher dos jardins. É aquilo que nós lemos, por exemplo, no Evangelho segundo João, capítulo 18, nós lemos ali o Senhor Jesus, ele orando no jardim do Getsemane, local de provação, local de luta. É interessante notar que Getsemane, Getsemani, significa espremer azeitona, ou seja, não era o jardim, talvez, que nós idealizemos como só de flores, mas era jardim onde havia muitas azeitonas. Tanto é que o jardim de Getsemane é no sopé do Monte das Oliveiras, ou seja, onde há azeitonas. E é no sopé desse monte que Jesus foi orar, num local chamado Jardim do Getsemane. Então havia uma beleza, havia um espaço, mas ainda que no meio daquela beleza, o Senhor Jesus, como diz Getsemane, foi esmagado, foi pressionado. Olha, se possível, passa de mim esse cara. A luta foi grande, Jesus suou sangue. Meus amados irmãos, local de prova, prova tamanha, que logo depois receberia um beijo de um homem que andara 3 anos com ele, o homem que ele depositara tanta confiança, que era o homem que cuidava das finanças do grupo dos discípulos de Jesus, aquele homem chamado Judas. E naquele jardim, Jesus foi provado, naquele jardim Jesus foi entregue. Há um outro jardim, que é o que nós encontramos no capítulo seguinte de João, que é exatamente esse capítulo 19 que nós lemos aqui, que é o jardim de José de Arimateia, que nós hoje chamamos de jardim do túmulo. Era um homem que tinha um belo jardim, mas ele falava assim, não, eu vou ter esse jardim, eu tenho posses, e quando eu morrer, quando minha família, os membros da minha família morrerem, eles vão ficar num local bonito, não vão ficar num local ermo, não vão ficar num local distante, vão ficar no meio das flores, no meio da beleza. Só que José de Arimateia não sabe, mas ele manda preparar tudo isso, para que a profecia se cumprisse, e Jesus descesse ao jardim, e ali foi depositado o seu corpo. E o quinto jardim que eu gostaria de mencionar, é o último jardim mencionado na Bíblia, e se o primeiro é mencionado em Gênesis, o último é mencionado em Apocalipse, no seu último capítulo. A Bíblia fala do jardim que sai do trono de Deus, onde ali veremos a árvore da vida, e a Bíblia diz que naquele jardim não haverá mais maldição. No primeiro jardim, nós temos a maldição. No primeiro jardim vem o pecado, vem a tentação, vem o pecado, vem a maldição, o homem perde, entra a morte no mundo, como diz Romanos capítulo 5, versículo 12, mas no último jardim mencionado na Bíblia, Apocalipse capítulo 22, não há mais maldição. Então nós vemos que o amado desce ao jardim, e a Bíblia continua dizendo, no capítulo 5, versículo 2, desse texto de Cântico dos Cânticos, o seguinte: eu dormia, mas o meu coração velava. E nós vemos o cumprimento dessa palavra na postura de Madalena, Maria Madalena, quando nós lemos em João capítulo número 20, versículo 1, o seguinte: no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo,
Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Amados, nós devemos vigiar. Abacuque capítulo 2 diz que havia a torre de vigia, e o Abacuque, o profeta Abacuque, ele usa esse símbolo para que nós estejamos não apenas atentos aos inimigos que vêm querer entrar em nossa cidade, mas estejamos atentos para ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que nós devemos vigiar em todo tempo para não cairmos em tentação, Mateus capítulo de número 14. 10 capítulos depois, em Mateus número 24, capítulo número 24, a Bíblia diz, olha, vigiem, porque vocês não sabem o dia que o Senhor vai voltar. Lucas capítulo número 21, um outro capítulo escatológico, nós vemos ali o Senhor Jesus alertando, olha, vocês têm que vigiar em todo o tempo. Nos lembramos, por exemplo, daquelas 10 virgens, que deviam vigiar com as suas lâmpadas acesas, e apenas 5 o fizeram. O fato é que nós devemos manter vigilância em todo o tempo. O que é velar? Hoje em nossa cidade, no Rio de Janeiro, nossa comunidade, não existe muito o velório. É interessante que o velório, na concepção moderna, perdeu o sentido antigo. Por quê? Porque hoje em dia, geralmente, as funerárias, elas levam o corpo e chega um pouco mais cedo ali, as pessoas ficam velando. Mas qual é o sentido de velar? Antigamente não havia necrotérios, as pessoas morriam, e o corpo ficava lá para ser sepultado no dia seguinte. Mas o corpo não podia ficar sozinho, porque senão vinham os animais e comiam o corpo. Então o que era velar? As pessoas que faziam o velório, ou seja, velavam, as pessoas acendiam velas ao redor do corpo, não é por um símbolo espiritual, não é para dar luz ao corpo, como alguns depois vão começar a elucubrar, não, nada disso. É para que afaste os animais, para que fique o corpo lá visível. Então, quem ficava velando o corpo até o sepultamento do dia seguinte, alguém ou algumas pessoas ficavam velando, elas acendiam as velas e não deixavam vir nenhum animal, e ficava assim, então ficava a madrugada cuidando daquele corpo. A madrugada velando, ou seja, cuidando para que nenhum animal viesse comer aquele corpo. Velar, então daí vem velório, tinha esse sentido. Maria Madalena, a Bíblia diz, que no domingo, ela vai ao sepulcro de madrugada, porque provavelmente, alguns foram aí durante a noite, mas eu vou de madrugada, porque quando ninguém quer ir. E Maria Madalena tinha tanto amor pelo Senhor Jesus, que diz a Bíblia, que ela foi de madrugada ainda escuro. A Bíblia diz que o Senhor vela pelos simples, no Salmo de número 116, velar, vigiar, cuidar por quem você ama. A Bíblia nos ensina, nesse caso de Madalena, que nós devemos velar não apenas pelos que nos aparecem estar vivos, mas que parecem estar aos nossos olhos mortos. É o amor. Você não ama apenas a pessoa que está na sua frente, você não deve cuidar apenas de quem está nos teus olhos, mas você tem que velar por essas almas. Daí o papel e o simbologismo de Deus velar, aquilo que nós lemos em Hebreus capítulo 13, versículo 17, sobre os líderes, olha, vocês têm que submeter aos vossos líderes, porque eles velam pelas vossas almas, ou seja, eles de madrugada, quando ninguém está velando, quando ninguém está cuidando, Deus está velando pela sua vida, Deus está cuidando da sua vida, e aí vem o papel do intercessor. O intercessor é aquele que vela por alguém. Ele não acende uma vela, ele vela no sentido aplicável do termo, ele está cuidando para que ninguém se aproxime, ele está, Senhor, cuida dessa vida, cuida, Senhor, da minha casa, da minha família, dos meus filhos, cuida de cada um deles, podem não estar ouvindo, podem não estar valorizando, mas vamos orar por eles, orar por alguém que está perdido, orar por alguém que está distante, vele por alguém, interceda por alguém. O papel do intercessor é esse, não é apenas nós orarmos quando estamos aqui na igreja, no culto, aí sim, nós vamos orar, nós vamos interceder, mas interceda quando ninguém está presente, como aquele que vela, porque quem vela geralmente está sozinho, quem vela geralmente está vencendo o seu sono e vencendo o seu medo.
São duas coisas que ele vence. Ele procura colocar luz para afastar o inimigo, usa a inteligência, ele fica atento, porque se vê um animal, ele joga uma pedra, ele afasta, ou seja, ele está lutando enquanto os outros dormem, ele está vigiando para que ninguém toque naquele corpo, e nós aprendemos com Maria Madalena, que nós devemos orar ao Senhor, cuidar de quem nós amamos. A terceira palavra de de Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 2, a Bíblia diz: busquei-o e não o achei, levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças, e buscarei, o quê? O amado da minha alma. Que frase linda que nós temos aí. Eu buscarei, olha aquela mulher de Sulém, da tribo de Sacar, eu buscarei o amado da minha alma. Eu busquei e não encontrei, mas eu vou desistir não, eu vou procurar em cada lugar. Ela diz, olha, eu vou me levantar, eu vou rodear a cidade, eu vou pelas ruas, eu vou pelas praças, mas eu vou buscar o amado da minha alma. E nós vemos esse fato por aquela mulher de Sulém, repetido por Maria Madalena, Maria de Magdala, no capítulo 20 do Evangelho de João, versículo 2 diz: então correu e foi ter com Simão Pedro, e com outro discípulo a quem Jesus amava, no caso João, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Não sabemos onde o puseram. Amados irmãos, quando nós não encontramos algo que nós amamos, nós podemos desistir, é a nossa tendência. Mas há algo em nosso coração que nos faz continuar buscando. Podemos não ter as ferramentas, podemos não enxergar o corpo, podemos ver a pedra removida, podemos estar, eu imagino o coração de Maria Madalena disparando nessa hora, e diz a Bíblia, remover a pedra, não há corpo, eu vou correr, eu vou avisar os discípulos, eu vou procurar, nós temos que procurar, eu tenho que procurar pelas cidades, pelas praças, pelas ruas, como diz Cântico dos Cânticos, eu vou procurar o amado da minha alma, eu não vou desistir, eu não vou apenas ficar chorando. Maria Madalena nos mostra que há momento que nós paramos, sentamos e choramos, como aconteceu com Neemias, mas ela é uma mulher de ação, ela vai procurar ajuda, ela vai até Pedro. Olha, estamos falando que provavelmente Pedro estava dormindo. Seu Pedro, Kefa, e ele então, o que foi? Olha, mudaram ali, tiraram o corpo de Jesus, não está lá, a pedra foi removida, e o Pedro deve ter pensado, como remover aquela pedra pesada? João, está aí? Acorda, João, vamos lá. E diz a Bíblia então que os dois foram ao sepulcro de Jesus, e diz a Bíblia, olha, tiraram o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Essa mulher, ela buscou o seu amado. Nós devemos buscar ao Senhor, devemos buscar em todo o tempo. 1 Samuel capítulo 16, buscar ao Senhor e o seu poder, nós devemos buscar ao Senhor. A Bíblia diz em Amós, capítulo 5, versículo 6, buscai ao Senhor e vivei. Isaías capítulo 55, versículo 6, a Bíblia diz, olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Por isso que a Bíblia diz, Deus fala de maneira tão clara no profeta Jeremias, olha, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares o quê? De todo o vosso coração. Jeremias 29, nós devemos então buscar ao Senhor como Maria Madalena. Não tinha mais o corpo, não viu mais nada, viu uma pedra removida, viu o sepulcro ali vazio, ela falou, eu vou buscar, ela vai cumprir a profecia descrita ali em Cantares, eu vou buscar pelas ruas, pelas praças, eu vou buscar ajuda, eu vou buscar quem possa, mas eu não vou me conformar, até que eu veja o amado da minha alma. Se você ama, você busca. Amém, queridos? Quantos podem dar glória a Jesus nesse momento? Quantos podem glorificar a Deus nesse momento? Há uma quarta palavra que nós lemos em Cântico dos Cânticos, que vai ser espelhada em João,
Em Cântico dos Cânticos é o texto que nós abrimos, o capítulo 5, na primeira parte do versículo 1, a Bíblia diz: já entrei no meu jardim. Meu jardim. A Bíblia diz em João capítulo 20, no versículo 15, em sua primeira parte, o seguinte: perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela supunha ser ele o jardineiro. Eu volto a dizer, ela chorou e agiu, mas nesse momento que ela entra, ela vê um homem ali, ela não reconhece o feitio daquele homem, ela não reconhece o fenótipo daquele homem, ele não reconhece a sua estrutura. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós teremos um novo corpo, nós não teremos o mesmo corpo que nós temos, ainda que provavelmente tenhamos alguma das marcas de nosso corpo, como o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, por exemplo, depois que ele morre, o Evangelho de Lucas diz que ele aparece no caminho de Emaús, e aqueles 2 discípulos começam a falar com Jesus, que tinha ressuscitado 3 dias depois, e não reconhecem Jesus, até o momento que Jesus se manifesta pelos seus gestos, pela sua forma de falar. Por quê? Porque os nossos corpos ressuscitados terão uma estrutura física diferente. A estrutura física que nós temos, nós herdamos DNA, nós herdamos muitas questões que foram sendo mudadas por doenças de nossos antepassados. Uma sífilis vai gerar no filho algumas limitações. Um fumante, a mulher grávida fumando, ela vai gerar limitações em vários aspectos no seu filho, não é verdade? Pessoas, por isso que fala, tem uma gravidez, fique calma, não leve muito susto, porque tudo isso pode afetar o feto. E aí nós vemos então que gerações vão influenciando gerações, mas nós um dia teremos um corpo glorificado, não teremos mais a marca do pecado, seremos ressurretos, então nós teremos um corpo distinto. A Bíblia diz em Apocalipse que nós receberemos um novo nome, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15 que nós receberemos um novo corpo. O que nos vai fazer que nos reconheçamos será a nossa forma de falar, a nossa forma de ser, será a nossa forma de, abre aspas aí, partir o pão, como foi. Jesus, então, ele está ali, mas essa mulher, ela não reconhece Jesus, a quem tanto amava, ela pensa que é o jardineiro. Por que ela pensa que é o jardineiro? Bom, José de Arimateia era um homem rico, e se ele era um homem rico e tinha um jardim, logo ele tinha dinheiro para contratar um jardineiro. E quem poderia estar de madrugada no jardim, senão quem morava ali, que era o jardineiro? Ela pensava que era o jardineiro, e ela chorava. Jesus, esse lindo jardineiro, esse maravilhoso jardineiro, ele pergunta: mulher, por que choras? A pergunta de Jesus é retórica, porque ela já traz a resposta no seu bojo. Ele já sabia que ela estava chorando por ele, mas ele ao mesmo tempo diz: por que choras? Porque na verdade ele tinha ressuscitado. Por que choras, mulher? Porque aquela mulher precisava de consolação. A Bíblia diz em Jeremias capítulo número 8, que nenhum de nós pode autoconsolar-se. Quem precisa de consolo, precisa ser consolado por outra pessoa. Ninguém pode se autoconsolar. Nós podemos colocar coisas na cabeça, bloquear uma emoção, mas daqui a pouco essa emoção vai sair de outra forma, vai transbordar, a pessoa vai explodir. A gente pode tentar se enganar, mas não consegue se consolar. Precisamos de outro. A Bíblia diz que Deus, Deuteronômio capítulo 31, nunca nos abandonará, nunca nos desamparará. A Bíblia diz no Salmo, talvez o mais conhecido de todos, o Salmo 23, olha que eu posso passar pelo vale da sombra e da morte, mas nenhum mal, eu não vou temer mal nenhum. Por quê? Porque o consolo nosso é que nós sabemos que Ele está conosco. Amados irmãos, há tempo de chorar? Sim, Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo de chorar. Há tempos difíceis, claro, mas a Bíblia diz, no Salmo de número 30, que olha, o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem
pela manhã. A fase de choro vai passar. Maria Madalena passou o seu dia de chorar, mas depois teria o dia de se alegrar. A Bíblia diz em Romanos capítulo número 12, que nós devemos rir com os que riem, mas nós devemos chorar com os que choram. E a palavra de Deus diz que o próprio Espírito de Deus, ele usa a profecia para trazer consolo. 1 Coríntios capítulo 14 diz da função tríplice da profecia. Então a profecia, uma das suas funções tríplices, não é apenas prenunciar o futuro, não é apenas avisar o futuro, mas das suas funções. Ela vem exortar, por exemplo, ela vem trazer conforto, vem trazer consolo, Deus anunciando o que vai fazer e Deus anunciando os seus projetos, porque a nossa vida está em suas mãos. Deus é um Deus de toda a consolação. Quando nós lemos a Bíblia, nós somos consolados. Romanos fala sobre isso, assim como o Salmo 119 diz, olha, a tua bondade me consola pelas tuas palavras. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos consolados. Jesus, ele diz, por que choras, mulher? A quem procuras? Era Ele próprio, Ele estava presente. Eu quero dizer para você que às vezes nós estamos chorando, como eu chorei, como você chorou, como cada um de nós chora. Claro, nós sabemos disso, mas uma coisa nós temos que ter na nossa mente, o Senhor Jesus está do nosso lado. Nós podemos estar vendo o jardineiro, nós podemos estar vendo outra pessoa, mas Jesus está em nosso meio. Amém, queridos? E diz então um outro ensinamento que nós temos desse cântico dos cânticos, esse mais longo cântico da Bíblia, esse mais longo cântico de todos os cânticos que eu já vi, é talvez maior do que muitos hinos nacionais, esses 117 versículos desse cântico, e esse cântico poético, esse cântico lírico, esse cântico belo, esse cântico romântico, mas a Bíblia diz nesse texto do versículo 3, do capítulo 3, essa palavra tão linda. A Bíblia diz, vistes o amado da minha alma? Que poesia linda, que palavra linda. Essa mulher não estava encontrando o amado da sua alma, mas ela não se entregou, ela procurou ajuda, ela perguntou, vistes o amado da minha alma? Assim como Maria Madalena, nesse texto de João capítulo 20, ela pergunta ao jardineiro, e ela então respondeu, Senhor, se tu tiraste, jardineiro, Senhor jardineiro, se o Senhor tirou esse corpo, me diga onde o puseste e eu o levarei. Você está notando um detalhe nessa frase? Olha o detalhe. Me diga onde pusestes que eu vou pegar o corpo. Essa mulher estava na madrugada, eu imagino que cansada, tensa, esgotada fisicamente, mas ela falou, onde estiver esse corpo eu vou carregar ele, não importa o peso do corpo, eu vou carregar. Existem cenas que nós vemos, que são cenas heróicas, de pessoas às vezes frágeis, que estão com fome, mas conseguem segurar os filhos no colo porque o filho está doente. Aquela pessoa se arrasta, mas ganha uma nova força, uma renovação de força. Não é verdade, meus amados irmãos? Às vezes você vê, eu já vi cenas assim, de um incêndio, aquela pessoa frágil, carregando várias coisas, crianças e até o cachorro que amava e tudo. Nesse momento, a força é renovada, porque o amor é mais forte. Você se pergunta, como essa pessoa conseguiu carregar aquela outra que estava ferido, se não por uma força maior? Há uma renovação, a adrenalina sobe e tudo mais. Essa mulher fala uma das coisas mais bonitas, Senhor, o Senhor tirou, não sei qual o motivo que o Senhor tirou o corpo de Jesus aqui, mas onde o Senhor colocou, eu vou pegar. Porque para aquela mulher que amava Jesus, não importava o peso do corpo, importava estar com Ele. Diga à pessoa que está do seu lado, não existe força maior do que o amor. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo número 30, que Davi se reanimou no Senhor, naquela história de Ziclag. Ele estava fraco, ele estava triste, ele estava tenso, mas no Senhor ele se reanimou. A Bíblia diz, se te mostras fraco num dia de angústia, é porque a tua força é pequena, Salmo 24. Mas a Bíblia diz que nós devemos invocar ao Senhor
no dia da nossa angústia, Salmo capítulo número 50, e Ele nos ouvirá. Amados irmãos, a Bíblia diz no Salmo de número 9, versículo 9, que Deus é nosso refúgio no dia da tribulação. Mas Naum, o profeta Naum, no capítulo 1, diz que Deus é nossa fortaleza no dia da angústia. No dia da angústia nós estamos fracos, fisicamente fracos, mas o Senhor nos dá força para carregar aquilo que nos parece ser difíceis. Muitos desistiriam, mas você vai lá e renova suas forças. Eu quero dizer para vocês, a Maria Madalena, que amava tanto, ela podia, ninguém sabe a altura dela, ninguém sabe o corpo que ela tinha, mas o que nós sabemos é que ela falou, não importa, eu vou carregar esse corpo, não precisa nem o Senhor carregar, eu mesmo carrego, porque ela amava, porque foi reanimada. Quando nós amamos, nós nos reanimamos. Há uma outra palavra aqui, de Cântico dos Cânticos, capítulo 3, no início, versículo 4, nós lemos o seguinte: mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. É muito interessante, que assim que essa mulher de Sulém, ela deixa a ajuda dos outros, eles não encontram, ela encontra o amado da alma dela, e acontece a mesma coisa com Maria Madalena. Pedro e João estão lá, não encontram o corpo, eles voltam para casa, mas a Bíblia diz que Maria Madalena permanece. Eu não sei se Pedro e João voltaram, se era falta de fé, se era sono, se era cansaço, se era, olha, agora já era, não ressuscitou mesmo. Pedro e João voltam, mas Maria Madalena permanece no jardim. E quando ela permanece, nós lemos o que está no versículo 16, disse-lhe Jesus, Maria! E diz a Bíblia, ela, voltando-se, lhe disse, Raboni, que quer dizer mestre. Foi a primeira vez, não que ele falou com ela, mas que ela reconheceu a voz dele, quando ele falou o nome dela, Maria. A forma de você falar é suficiente para alguém te reconhecer, não é verdade? Hoje em dia, nossos celulares mostram quem está ligando para nós. Mas os da geração anterior, e não precisam dizer amém para mim, são da época que você pegava o telefone e dizia alô, e a pessoa, alô, bastava o alô da pessoa que você sabia quem era, não é verdade? A forma de te chamar, a entonação da voz, você reconhece a pessoa. Maria não reconheceu Jesus quando ele falou, por que choras? Mas ela reconheceu quando ele falou o nome dela, Maria. Mestre, Jesus, ela reconheceu, meus amados irmãos. A Bíblia fala de várias pessoas que reconheceram a voz de Deus. Que coisa bonita. Adão, Gênesis 3, Abraão, Gênesis 12, Moisés, Êxodo 19, tantas pessoas, Ezequiel capítulo 1, reconhecem a voz de Deus, ao ouvir a voz de Deus, eles reconhecem, Elias, 1 Reis, capítulo número 18, vão reconhecendo a voz de Deus. A Bíblia em Lucas, capítulo 3, os que estavam sendo batizados reconheceram a voz de Deus. Lucas, capítulo 9, Pedro, Tiago e João reconheceram a voz de Cristo na transfiguração. Mas nada é mais claro do que o Senhor Jesus falou em João, capítulo número 10, que diz que as ovelhas reconhecem a voz de seu pastor. Nós reconhecemos a voz de Jesus. Nós reconhecemos a voz de nosso mestre. Como reconhecemos? Quando nós temos intimidade com a pessoa. Uma pessoa que não tem intimidade, eu não vou reconhecer a voz, por mais que eu já tenha tido contato com ela. Eu já conheci um amigo dele, amiga dela, e tudo bem, ele vai me ligar, eu não vou reconhecer. Agora, com quem eu convivo, com quem eu converso, com quem eu mantenho relacionamento, eu vou reconhecendo a voz. Nós começamos a reconhecer a voz do Espírito Santo, que fala no nosso coração, que a gente se pergunta, será que é pensamento meu, será que é o Espírito Santo, ou será que é o diabo? Como você vai discernir entre alma e espírito?
Hebreus fala sobre isso. À medida que você tenha relacionamento com o Senhor, quanto mais você orar, mais intimidade você vai ter, quanto mais a palavra você ler, você estudar, você ouvir, mais intimidade com a voz de Deus você vai ter. E Jesus então fala a Maria, e ela diz: mestre, detalhe, quando os discípulos foram embora, nem sempre a multidão vai conseguir te ajudar naquilo que só a intimidade pessoal pode trazer ao seu coração. Outra profecia, que coisa linda, Cântico dos Cânticos, capítulo 3, nesse mesmo versículo 4, no final dele, a Bíblia diz: agarrei-me a ele, e não deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa de minha mãe. Olha a Sulamita, essa mulher de Sulém, essa mulher que apaixonou Salomão, ela procurou ajuda e de repente ela encontra, e quando encontra, não, agora eu vou te agarrar, não vou te soltar mais. Olha que mulher apaixonada. Mas que detalhe, ela falou: não, eu não soltei mais até que eu levei na casa da minha mãe. Olha o poder da sogra, meus irmãos. Eu não agarrei mais até que deixei na casa da minha mãe. Quando deixou na casa da mãe, falou: agora eu já tenho quem dividir a tarefa. Eu não vou soltar, está com a minha família. Olha o texto do capítulo 20, versículo 17 a 18, que diz: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos. Quando nós falamos de grandes evangelistas na história, eu talvez lhe perguntasse alguns nomes e talvez você declinasse, por exemplo, não. Grande evangelista, Billy Graham. Grande evangelista, Gunnar Wingren, Daniel Berg. Grande evangelista, John Wesley. Grande evangelista, Dwight Moody. Tantos nomes maravilhosos, grandes evangelistas de Deus. Mas nós somos muito errados quando falamos isso, porque nos esquecemos das grandes mulheres que Deus tem levantado na história para evangelizar. Eu digo mais, talvez as mulheres sejam as maiores evangelistas que existem, grandes mulheres da história. A primeira evangelista da ressurreição de Jesus, não foi Pedro, o grande evangelista, não foi João, o grande evangelista, mas foi uma mulher, a grande evangelista da ressurreição, Maria Madalena. Jesus falou: vai para os meus irmãos anunciar, e diz a Bíblia que ela vai, e ela sai, e ela anuncia aos discípulos, é ela que anuncia, Maria Madalena. Eu agarrei, eu levei para a casa da minha família. Jesus fala: vai e leva para a casa da família da fé, e ela começa então a falar desse Jesus maravilhoso. Não detenhamos Jesus apenas para nós. Isso nos ensina a nós irmos a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso nos ensina a nós pregarmos a todos os povos, não guardarmos apenas para nós, mas levarmos para nossos irmãos e para outros. Ou seja, não detenha Jesus. Eu fui salvo, eu guardo apenas para mim. Não, anuncia Jesus, testemunha Jesus a outras vidas. Amém, queridos? Amém. E a última, o último texto desse grande cântico, que é denominado o cântico de todos os cânticos, o maior de todos os cânticos, para Salomão, o mais importante de todos os seus cânticos. Eu finalizo com os versículos 11 e 12. A Bíblia diz, do capítulo 2, porque eis que passou o inverno, e o tempo de cantar chegou. Lucas capítulo 24, no versículo 5 ao 6, a Bíblia diz: por que buscar entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo de número 8. A Bíblia diz que na sua presença, Salmo 16, a alegria. A Bíblia diz, no Salmo de número 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Devemos louvar a Deus com alegria. Devemos servir ao Senhor, Salmo 100, com alegria. Então vamos ficar de pé, vamos nos alegrar ao Senhor. Por quê? Porque nesse jardim,
o Senhor Jesus desceu, mas nesse mesmo jardim, o Senhor Jesus subiu. Esse mesmo jardim, o Senhor Jesus